Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à TV Security, ao nosso painel de debates promovido pelo Security Leaders. Esse painel ele conta com o apoio da Acta e da VIS, nossos parceiros, e o nosso tema hoje é, com certeza, o tema que sempre bomba aqui na TV Security. Vamos falar de cloud. Aí você vai me falar assim, Graça, quantas vezes nós já fizemos e falamos de cloud? Mas vocês vão perceber que quanto mais a gente fala de cloud, mais a gente tem assunto para falar. Porque essa jornada não é nada simples, ela é uma jornada que requer uma série de cuidados, de atenções, dentro daquela tríade, né? Processos, pessoas e tecnologia, mas na prática realmente não é fácil. E eu que tenho percorrido o país e em várias cidades temos realizado com os nossos parceiros o Security Leaders Regional, percebo pelas dúvidas de vocês, pelo que eu converso com vocês, que realmente ainda temos muito para trocar. Então, esse apoio da Acta e da Visa é muito importante, são empresas que atuam nesse segmento, trazem, inclusive, especialistas aqui, e a grande diferença do nosso debate é sempre também os nossos convidados. São os líderes que estão no front, no dia a dia, enfrentando esses desafios e se dispondo a estar aqui conosco e a compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências, para que todos nós juntos estejamos mais seguros, que é o nosso tema desse ano do Security Leaders. Então, pessoal, muito obrigada, já passamos de 400 inscritos. Fiquem comigo, 1h30, garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. Vai ser um conteúdo riquíssimo, ok? Então, vamos lá conhecer quem está aqui hoje conosco para esse debate. Vou começar pelos nossos convidados. Aqui comigo, o Cássio Menezes. O Cássio tem 22 anos de experiência na área de tecnologia e segurança da informação, executivo experiente em gestão de times multidisciplinares, o que é bem bacana, tendo passado por segmentos de telecomunicações e financeiro. Bom dia, Cássio. Obrigada Bom aí dia, pela presença Graça. aqui conosco. Bom dia, Graça. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Graça. Vamos lá. Vamos sim. Também aqui conosco o nosso convidado, Marcelo Assunção, Cyber Security Senior Manager da Elera Renováveis. O Marcelo possui mais de 22 anos de experiência em TI, sendo os últimos 17 anos em segurança da informação, sólido conhecimento em gestão de projetos, governança de TI e cibersegurança. Atualmente, ele é Cyber Security Senior Manager da Elera Renováveis. E vocês que estão atentos aí já estão me cobrando, Graça, aonde está o Cássio, né? Gente, o Cássio é super conhecido, mas que bom que vocês estão atentos aí. O Cássio é CISO da United Health Group, que concentra o grupo Amil, que é super conhecido aí de todos vocês. Obrigada, plateia, vocês estão sempre aí atentos para a gente não perder nenhum lance aqui na TV Security. Uma coisa importante, tá? As bios também estão disponíveis, então quem estiver entrando depois e quiser ter acesso, vai estar aí disponível para vocês acompanharem também e saberem o perfil dos nossos convidados. Bem, agora eu quero apresentar para vocês o nosso time de especialistas, representando aqui a Acta e a VIS. Então, aqui comigo, o Daniel Lemos, arquiteto de soluções leste dos Estados Unidos e Latam da VIS, ele está direto de Miami aqui com a gente. O Daniel conta com mais de 10 anos de experiência em segurança de TI, fez parte do projeto e suporte de alguns dos maiores ambientes de segurança do país. Atualmente, ele é arquiteto de soluções e sucesso do cliente na VIS. Também atua como especialista técnico e consultor de empresas da Fortune 500 e startups inovadoras, que eu achei bem interessante, fornecendo orientações sobre as melhores práticas e ajuda a proteger as implantações do cliente. Muito bem, Daniel, obrigada aí por você estar conosco. Um bom dia. Oi, Graça, tudo bom? Obrigado. Bom dia. Bom Prazer estar dia. aqui. Tá ótimo. Vamos nos mantendo aí conectados para esse debate. E fechando esse timaço, o Vinícius Santos, Cyber Security Advisor na Acta, nosso parceiro aqui,
nesse debate. O Vinícius possui uma carreira sólida e diversificada, mais de 20 anos no mercado de TI e SI, técnico em informática industrial pelo Cefet de Minas Gerais, engenheiro eletrônico e de telecomunicações pela PUC de Minas e especialista em gestão de riscos pela FIP. Ao longo da sua trajetória, ele atuou na liderança técnica e implementação de soluções de segurança, bem como na realização de diversas avaliações de maturidade cibernética e de segurança em nuvem. Muito bom, Vinícius, poder contar com você aqui, dois estreantes, né? Vinícius e Daniel estreando aqui na TV Security, muito obrigada. Gostaria também, Vinícius, que em nome da Acta e da Vis, você desse aí o seu bom dia, suas boas-vindas, tanto aos nossos convidados como à nossa plateia, que está aí super atenta na TV Security. Obrigado pela apresentação, Graça. Bom dia, né, mais uma vez aqui para meus colegas, participantes da mesa, Graça, toda a staff, todos aqueles que estão acompanhando, né, nos acompanhando aí pela TV Security, né, pela internet. Satisfação estar aqui, né, poder contribuir, que seja um pouquinho, né, com essa temática, que ela é super relevante hoje, né? A gente entende que falar de Cloud Security, além de ser desafiador, também é muito bom, porque são tecnologias aí que estão na crista da onda, e tudo aquilo que está na crista da onda, obviamente, né, vai estar sujeito aí a vetores de ataque, ao escrutínio aí do crime organizado. Então, satisfação poder estar aqui, né? E aí, representando a Acta, principalmente, né, que já está no mercado há bastante tempo, 29 anos aí atuando, né, e uma empresa que acredita que, de fato, a cibersegurança ela está em nuvem, né, e tem se posicionado como um hub de inovação, né, principalmente com tecnologias e parcerias aí de empresas israelenses, né? Então, mais uma vez, obrigado, por Graça. Imagina, obrigado. Aqui a nossa equipe aqui agradece aí pela parceria, por nos permitir trazer um conteúdo tão interessante aqui. Bem, vamos dar início, então, lembrando a vocês que o nosso tema de hoje é como construir uma estratégia de segurança na nuvem eficaz. Eu diria que esse título é perfeito, porque ele tem uma palavra mágica, que é estratégia. Não dá para ir para a nuvem sem uma estratégia. Então, é preciso ter uma estratégia, e é preciso que essa estratégia seja eficaz. Se ela não começou eficaz, ela vai ter que se tornar. Então, não tem como fugir disso para garantir a segurança do ambiente. Então, nós vamos começar o nosso debate, o nosso roteiro aqui, trazendo o Marcelo Assunção. Marcelo, você colocou como um dos pontos fundamentais para essa jornada algo que muitas vezes a gente bypassa na correria, nos shadows ITs da vida, que é a questão do básico. Mas eu quero avançar, porque vocês sempre falam para mim, Graça, eu preciso fazer o básico. Gente, o que é para você esse básico numa jornada cloud? Bom dia a todos, Graça, obrigado aí pelo convite. É o que a gente fala, né? A gente veio vivendo muito um frenesi aí, né, de avanço de tecnologia. Então, hoje, de ambos os lados, tanto para a parte de ataque como defesa, né, a gente tem muita solução disponível no mercado, não só para o ambiente on-premise, mas, sobretudo, para cloud, né? E a gente vive agora no momento de como é que eu conecto isso tudo, né? Como é que eu reduzo a complexidade disso tudo, né? Então, quando a gente diz fazer o básico, como é que eu torno os meus processos não necessariamente o melhor, mas o mais eficiente, ou seja, que ele funcione, né? Então, conceitos básicos que a gente já traz lá de trás, sobre conhecer teu ambiente, conhecer os teus ativos, né? Fazer toda a proteção, seja de perímetro, ou seja da aplicação, a gente também precisa levar para esse mundo novo, né? Quando a gente olha aí os indicadores de mercado, né, as pesquisas, a gente vê que vazamentos de dados, as maiores causas dos vazamentos em cloud incorrem muito por conta ou de configurações erradas desse ambiente em cloud, ou muitas vezes de uma suposição equivocada ali das partes, né, principalmente do cliente, de quem tem que oferecer aquele papel de segurança ou quem tem que prestar ou implementar aquele controle de segurança, até que ponto ele vai, né? Então, existe sim um conceito de cloud muito de transparência, né? Às vezes você tem uma infraestrutura que é transparente para você, camadas de segurança muitas vezes
vem agregada nisso, mas ela não consegue te entregar o fim a fim, né? Muito do complemento disso depende do cliente. Ele tem que fazer a parte dele também. E eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui no dia de hoje, né? Na agenda de hoje, né? Mas temas como gestão de acesso, enfim, a gente vai passar por isso. São coisas que dependem muito do cliente, né? O provedor, por melhor que ele seja, ele não consegue te entregar 100% dessa camada de segurança sem o contratante, o cliente ali fazer a parte dele também. Perfeito. Vinícius, ouvindo o Marcelo, trago você aqui para fazer uma reflexão sobre dois aspectos que eu acho interessantes. Primeiro, é entender um pouco o que é esse básico. Eu acho que, às vezes, as empresas têm uma certa dificuldade, porque, às vezes, elas confundem um básico com um simples. Mas básico não quer dizer simples. Às vezes, o básico não é tão simples assim. Talvez por isso seja tão difícil para as empresas fazerem o básico. Então, eu queria que você falasse um pouco na tua visão, complementar a colocação do Marcelo, do que seriam assim as etapas realmente básicas. Não dá para abrir mão disso, senão você com certeza vai ter problema ali na frente. Essa é uma primeira questão. E a segunda é se ainda a gente ouve isso, embora isso seja um mantra da segurança, de que você, ao levar seu ambiente para a cloud, não pode considerar que, estando lá, ele está mais seguro e que alguém lá vai garantir a sua segurança. Isso é algo que a gente fala há 10 anos, quando começou todo esse movimento de cloud, e a gente ainda vê e ouve e testemunha empresas ainda errando nesse ponto. Então, eu queria que você falasse, porque acho que é um ponto básico também, né, nessa jornada. Perfeito, Graça. Eu concordo com o Marcelo na colocação dele, porque, de fato, né, os maiores vetores eles são voltados para falhas de configuração, falta de higiene cibernética mínima, muitas vezes, em controles, seja, por exemplo, uma exposição indevida, né, de algo para a internet, que poderia ser privado, né, principalmente, muitas vezes compartilhamento de chaves de acesso, né, segredos aí da organização, isso está disponível, né, sem a devida proteção. E, na minha visão, Graça, parte muito no início da jornada da movimentação para a nuvem. Eu acho que pensar essa arquitetura, não só arquitetura de segurança, né, arquitetura em nuvem, é desafiador, né? A gente tem muitas vezes alguma organização com um modelo enterprise padrão, né, que é um modelo de data Sim, center, e às vezes ele quer exato. levar ipsis literis, né, A mesma arquitetura, né, a Vinícius? Faz um mesma trabalho. arquitetura, em algumas ocasiões, assim, aquilo é o core da organização, é o que ela conhece, é a experiência das pessoas que estão ali, muitas vezes quer levar isso para o ambiente nuvem, mas a gente sabe que, né, o ambiente nuvem funciona de uma forma completamente distinta, né? Então, mesmo ali, a gente brinca, né, por debaixo do chapéu, né, a camada onde é responsabilidade ali do provedor de nuvem, existe uma complexidade que ela não pode ser negada. Então, não dá para simplificar muitas vezes algumas questões, né? Elas têm que ser colocadas no papel, a gente tem que olhar para requisitos regulatórios, requisitos técnicos, pensar essa arquitetura e começar da maneira correta, né? Hoje acho que mudou um pouquinho, mas antigamente assim havia uma resistência de usar fazer uma reengenharia, por exemplo, de um sistema, de uma aplicação, usando funções nativas em nuvem, né? Então, parte também do trabalho do provedor de nuvem é facilitar o trabalho do desenvolvedor, provendo uma série de estruturas que muitas vezes, no ambiente tradicional, ela seria monolítica, né? Eu teria uma pilha com várias camadas, em nuvem eu tenho muitas vezes componentes já dedicados para poder fazer funções complexas que poderiam ser utilizadas, né? Obviamente, ao utilizar esses componentes, a gente tem que entender, né, os recursos de segurança que são aderentes ali para essa nova arquitetura, para esses recursos que estão sendo utilizados, né? E aí o Marcelo também tocou num ponto sobre a responsabilidade do cliente. Esse é o famoso modelo da responsabilidade compartilhada, né?
às vezes as organizações também não têm completa ciência do que é esse modelo, inclusive que é apresentado pelos provedores em nuvem, né, dizendo o seguinte: olha, a proteção do dado, da sua informação, em última instância, ela é sua responsabilidade. Eu te dou o canivete suíço, eu te dou o arsenal, né, de tudo que é possível ser feito, mas, em última instância, essa responsabilidade, ela é, né, do cliente de fato, então tem que debruçar em cima do tema para poder conseguir ser efetivo nessa questão. Cássio, vou trazer você na conversa para esse capítulo do básico, mas já temos uma pergunta aqui do João Augusto Barros, da área do Exército Brasileiro, está lá de Brasília nos acompanhando, e ele diz o seguinte, Cássio: os principais e os demais podem comentar. Tem a ver exatamente com o que a gente está discutindo, que o Vinícius colocou. Os principais provedores de serviço em nuvem oferecem pacotes de segurança, mas estes não são auditáveis pelo contratante. Como lidar com esse cenário? Como criar condições ao cliente de verificar essas camadas de segurança propostas? Acredito que isso faz parte do básico. Faz parte do básico e é aquilo que a gente vinha conversando, né? Precisa ser tratado antes de eu fechar esse contrato. Precisa ter um envolvimento forte com o jurídico, com a área de compliance. Não é uma questão simplesmente de TI. Eu vou Tá. fechar um acordo com o provedor de nuvem e deu. A gente sabe que tem algumas cláusulas, algumas questões ali com os provedores de nuvem que são um pouco nebulosas e difíceis de Sim, discutir. Mas eu acho que cabe colocar na mesa e chegar ao meu termo. Então, isso faz sim parte do básico, assim como outros pontos que os colegas discutiram aí. Eu tenho certeza que todos nós que já vimos muitos movimentos para a nuvem, ambientes on-premises e faz esse movimento para a cloud, já ouviram várias vezes colegas que estão ali junto com a gente no projeto falar: ah, mas na cloud a gente não precisa colocar firewall. Na verdade, quantos de vocês já não ouviram isso? Ah, verdade. eu não preciso dessa segurança, desse controle específico aqui na cloud. Talvez não da forma como ele é no modelo on-premises, né? Talvez não do modelo tradicional que a gente conheça, mas a gente precisa reinventar um pouquinho ali ou usar as tecnologias mais voltadas e mais aderentes à cloud. Então, eu acho que esses pontos de prestar atenção para o básico tem que começar ali desde o início, inclusive quando a gente decide fazer o movimento para a nuvem. Porque no fim do dia, por que eu estou movimentando todo o meu ambiente para a nuvem? Por que eu quero fazer esse move to cloud? Qual que é o real objetivo? Eu estou simplesmente seguindo uma modinha, está todo mundo falando de cloud e eu quero ir? Ou realmente isso vai me trazer algum benefício? Muitas vezes a gente tem aquela premissa de que vai ser mais barato e vai me dar um ambiente menos complexo. Aí você Isso. pode virar para mim e dizer assim: puxa, mas isso é óbvio, né? Vai ser mais barato e vai ser menos complexo. Então, a gente para e olha uma série de big corps, uma série de companhias no mercado e percebe que até hoje, em torno de 80% do ambiente continua on-premises e tem ali uns Exato. 20% que está na nuvem. Por que será? Né? A gente vê também, tem visto muitos movimentos para a nuvem que deram errado e algumas empresas estão voltando atrás. Então, são vários os motivos por conta dessas questões, por conta na verdade, razão pelas quais isso tem ocorrido, né? Uma Perfeito. delas é essa questão que a gente está falando aqui do básico, de olhar para o básico, e a gente não olhou quais são as responsabilidades, o que é que a gente tem que fazer do básico com relação à segurança. E um outro muito importante é se preparar para que realmente aquilo que a gente buscava efetivamente ocorra, que é ter um ambiente menos complexo. O Vinícius trouxe aí. Muitas vezes a gente tem aplicações legadas, monolíticas, aplicações muito grandes, e eu quero fazer essa movimentação para a nuvem. Vai dar certo? Não sei, precisa fazer um investimento ali, de repente precisa fazer alguma desacoplar módulos, enfim, a gente precisa ajustar o que a gente tem de legado para levar para a nuvem e a coisa funcionar devidamente como a gente esperava. Então, esse trabalho inicial de definir o motivo pelo qual a gente está indo e entender se realmente a gente vai conseguir alcançar aquele objetivo, eu acho que é primordial. Perfeito.
Para a gente ainda, a gente vai muito bem, muito bom, Cássio, você já trazer esse capítulo da complexidade. Quero já na sequência explorar um pouco mais essa visão um pouco, não diria errônea, mas precipitada de achar que é mais simples, né, que é mais seguro, mais barato, né, esses mitos que estão aí ao longo do tempo já caindo. Quero trazer Daniel. Daniel, eu vi aqui na sua bio, né, a sua experiência com empresas que a gente chama de startups digitais, unicórnios, essas que já chegam, né, full nuvem, 100% nuvem, e às vezes a gente tem uma sensação de que essas empresas que já nascem nesse ambiente, elas têm mais facilidade de lidar com esse básico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem algumas perguntas aqui questionando se quando a jornada é do on-premise para cloud, ela gera, né, todo esse desafio. E como é que é quando você já nasce em cloud? Então, Graça, como o pessoal comentou aí, os desafios, né, eu encontro com as empresas, né, tanto as empresas que estão fazendo, né, shift left, como a gente fala, né, ou empresas que já nasceram na nuvem, né, os mesmos desafios, né, na parte de ali de Né? conhecimento da nuvem, né, muitas tecnologias, né, envolvidas com a nuvem, né, o pessoal ainda tem aquela característica ainda de olhar, né, para o perímetro, né, e hoje tem aquela dissolução do perímetro, né. Então, na nuvem fica, às vezes, né, complicado, né? Tem a parte da complexidade. Com certeza, a nuvem ajuda muito na parte de segurança, né? Tem muita segurança nativa da nuvem, mas de vez em quando até dá uma falsa impressão, né, para os clientes, né? Que a nuvem é inerente, né? É protegida, né? E não tem nenhum desafio, né? E a gente vê muito, o pessoal comentou aí também, né? Na parte de configuração incorreta, né? Então, isso é um problema Uhum. que acontece tanto com as empresas Recorrente, que né? estão migrando, como as empresas, né, que já nasceram na nuvem, né? Por exemplo, né, configurações incorretas, por exemplo, de um armazenamento, né, de algum dado na nuvem, né, violações de privacidade, né, ou a falta, por exemplo, de transporte seguro, por exemplo, né, usando criptografia, né? O pessoal ainda tem um desafio, né, porque vem essa parte do conhecimento, né? Que muito, né, ficou de trás ali, as pessoas vão migrando na nuvem, muitas pessoas também têm acesso à nuvem, né, então tem a parte de desenvolvimento, né, até a parte ali de infraestrutura, então isso aí ficou muito unificado hoje em dia, né, e como a nuvem, né, é muito dinâmica, né, então fica também esse desafio para as pessoas, né, incorporarem, né, esses padrões de segurança, essas políticas, né, então, é o ideal, né? Sempre acho que o pessoal também comentou assim, né? Ter políticas desenvolvidas, ter ferramentas, né? Que são nativas de nuvem também, né? Eu não posso trazer o meu firewall lá que eu Interessante. tinha no meu data center, né? Para a nuvem, né? Eu preciso de tecnologias, né? Porque hoje em dia, né? Eu tenho, né? Ali as minhas máquinas virtuais na nuvens, mas eu também tenho, né? Nuvem dentro de nuvem, né? Eu tenho Kubernetes, Uhum. eu tenho containers, né? Então e aí, de novo, aquela falta de conhecimento que a gente acho que vai conversar também, né? Sim, Então, é importante, né, quando a gente olhar para esses tipos de vulnerabilidades na nuvem e olhar para esses riscos de segurança na nuvem, né, que a gente tenha uma compreensão, né, que a solução, né, ou né, o que a gente está olhando ali, né, de riscos, né, seja entendível, porque, né, de novo, o desafio tem para as mesmas empresas, tanto nascidas na nuvem, como as empresas que estão, né, fazendo esse processo de migração. perfeito, muito bom. Para a gente encerrar esse capítulo, né, e entrar aí num novo bloco, eu trago para Marcelo e Cássio uma colocação aqui, se depois Vinícius e Daniel quiserem complementar, é só me sinalizar. O Paulo Conduta, CISO da Urinvest, diz o seguinte: os controles em cloud são necessários como em qualquer ambiente de TI, mas eles podem ser trabalhados de forma diferente e com ferramentas diferentes. Talvez esse aspecto, esse ponto no básico seja o desafio, e outros estão perguntando isso. Quer dizer, quando você parte, foi colocado pelo Daniel, nem sempre você vai usar as mesmas soluções. Isso é um desafio também no processo básico, quer dizer, você tem que mudar a arquitetura, você tem que talvez investir em novas soluções, e nem sempre você consegue, e é atropelado aí porque o movimento de nuvem muitas vezes vem para atender um negócio, né? Para atender uma aplicação que precisa ir para a nuvem, enfim. E às vezes não há tempo para você ter essa arquitetura, né, dedicada, nativa. Como é que você vê isso, Marcelo? E depois queria ouvir o Cássio também sobre isso. Então, um pouquinho do que a gente falou, né? Hoje eu acho que a gente
feliz um pouco no sentido que a gente tem muita solução, né? Então, inclusive soluções concorrentes, né? A gente não vive mais naquele ambiente que a gente só tem uma única solução para fazer as coisas, né? E aí, usando o gancho de controles que foi colocado, né? Uma boa estratégia de segurança, né? Ela passa pela base por uma boa análise de risco, né? Acho que o Cássio comentou um pouquinho, né? Você precisa Uhum. entender quais são os seus requisitos de negócio, quais são os seus requisitos de segurança, quais são os seus vetores de ataque, as suas ameaças. Em cima disso, fazer uma análise, né, de priorização de ações com base em exposição, impacto, e isso passa pelo básico de conhecer o negócio, de conhecer os teus ativos, né? Então, fazendo analogia, né? Você vai construir uma casa, você não simplesmente sai levantando paredes e vai definindo onde você vai colocar as coisas, né? Você vai fazer uma planta baixa, você vai listar os materiais que você quer na sua casa, você vai entender aonde vende aqueles materiais, se eles estão disponíveis, qual o custo. Então, é a mesma coisa aí com segurança, né? Seja on-premise, seja em cloud, você precisa ter esse planejamento básico para entender para onde você precisa ir, o que que você precisa ter e quais são os controles na medida certa que você precisa implementar de acordo com o apetite ao risco da sua empresa e do seu negócio, né? E eu acho que isso sim vai se traduzir numa boa estratégia de segurança. E aí, falando um pouco de parceiro, o risco ele vai ser sempre nosso, né? Então não adianta, se a gente vai terceirizar, ou se a gente vai entregar parte da nossa operação para um parceiro, né? A gente tem Uhum. que entender que é como se a gente estivesse fazendo dentro de casa. Então, ele precisa fazer tão bem ou Perfeito. melhor do que a gente faz dentro de casa. E isso é fundamental dentro de um processo de análise de risco de parceiro, né? Que é coisa importante que a gente tem que fazer hoje. E também tem que estar ali nesse básico, né? Caso para Exato. fechar esse bloco, essa questão que o Conduta trouxe, o Ciso do Ouro Invest, é bem interessante, né? Quer dizer, além do que já foi dito aqui, né, que não dá para você pensar que dá para simplesmente migrar a arquitetura on-premise para a nuvem, né, fazer esse movimento assim de forma, né, fácil, também tem ali um investimento, um olhar sobre essa arquitetura em termos do que realmente vai funcionar nesse ambiente. Isso é um capítulo que muitas vezes é atropelado, né, nesses processos rápidos, né, de negócios, nesses modelos aí de desenvolvimento muito rápidos e que muitas vezes atendem mais ao negócio e atropelam um pouco os processos de segurança. Sem dúvida, se você pegar essas estratégias de lift and shift acho que foi o Daniel que trouxe, Daniel, isso. essas estratégias, muitas vezes elas ignoram o básico desde o início, e você acaba sendo muito reativo. E falando Sim, de ferramentas e tecnologias que você usa no ambiente on-premises, muitas dessas podem ser utilizadas no ambiente cloud, lógico, mas muitas não. Muitas vezes é. você precisa utilizar tecnologias até que são nativas daquele teu provedor de cloud, ou pensar em outras estratégias para poder criar certos tipos de controle. Por exemplo, no data center on-premises ali você pensa muito em camadas, você tem os seus perímetros muito bem definidos com teus firewalls. Será que isso seria o modelo ideal no ambiente multi-cloud? Às vezes você se pensar em microsegmentação pode ser um pouco melhor, mas é importante saber também quando um desenvolvedor sobe um container novo, será que ele está subindo com as configurações adequadas? Você vai fazer análise de vulnerabilidade, análise de código no momento em que aquilo está subindo? Que tecnologias você precisa para na nuvem ter esse tipo de baseline cumprida? Né? O pessoal de infraestrutura sobe um servidor num instalar de dedos. Ele vai subir esse servidor com as configurações de segurança adequadas. Então, são processos básicos que você tem ali no fim. É o mesmo objetivo para gerir vulnerabilidade, para gerir Sim. acessos, para olhar para as questões de patch, a higienização de segurança ali, como o Vini colocou. Mas que você vai lançar mão de tecnologias mais aderentes àquele Perfeito. modelo, que não é um modelo tradicional. E um ponto importante que precisa ser considerado é essa questão de skill e preparação do time para lidar Uhum. com esse novo modelo. Muitas vezes, nós não temos times preparados para lidar com esse novo modelo, porque eles são muito especializados no modelo que a gente tem hoje. Perfeito. Vinícius pediu a palavra aqui. Por favor, Vinícius. Obrigado, Graça.
Só para comentar na esteira, tanto o Marcelo do Cássio, assim, olhando para ferramentas, né, eu acredito que existe hoje já um conjunto de ferramentas específicas voltadas principalmente para trazer visibilidade, né, do ambiente em nuvem. Para mim, assim, visibilidade aí é 50% da segurança, uma vez que a partir da visibilidade eu vou refinar a minha estratégia, entender que existe um controle ou uma exposição indevida e conseguir corrigir aquilo a contento, né, antes que aquilo vire, de fato, um problema. Então, nessa mudança, emergiram diferentes novas tecnologias, né, visão de conformidade de segurança em nuvem, olhando para frameworks, né, gestão de identidade, olhando as especificidades e características também, né, de um IAM dentro de um provedor em nuvem. Então, hoje, essas ferramentas, apesar de não serem obrigatórias, são, na minha visão, desejáveis, né, principalmente com a capacidade de ampliar a visibilidade e ajudar aí, né, os arquitetos, os CIS a tomarem as melhores decisões e os analistas a corrigir os problemas assim que eles aparecerem. Perfeito. Muito bom. Pessoal, vamos avançando na nossa discussão. O próximo tema que eu gostaria de explorar, e já foi tocado aqui, e eu vou começar exatamente pelo Cássio, que pontuou bastante esse tema, e você já falou, tocou nesse assunto, que é essa complexidade. Quer dizer, existe realmente um pouco ainda, na sua opinião, esse mito, Cássio, de que quando você vai para um ambiente em nuvem, ele é menos complexo, você vai ter mais facilidades para... O que, na verdade, para você hoje são questões que ainda permeiam essa decisão e que precisa ser revisitada para evitar que você tenha essa falsa impressão de que você vai ter menos complexidade? A gente precisa entender o modelo que existe hoje, por exemplo, na minha companhia ou na empresa de qualquer um dos colegas, e qual seria o modelo de trabalho e os processos quando a gente migra para uma solução computação em nuvem full, por exemplo. Eu, sinceramente, acho muito, muito difícil, principalmente Big Corps, empresas grandes que vêm de muito tempo, com aplicações muito legadas, migrarem num curto espaço de tempo para um ambiente nuvem, ter 100% das suas aplicações no ambiente nuvem. É muito difícil, porque você precisaria fazer uma reengenharia de todas as suas aplicações para poder garantir esta simplicidade e essa diminuição da complexidade, obviamente, né, a agilidade que o ambiente de nuvem traz. O ambiente de nuvem traz para o desenvolvedor, para o administrador da infraestrutura, uma agilidade incrível, é lógico. Mas no fim do dia, a aplicação de negócio ela é que vai entregar a funcionalidade que precisa ser usada lá na ponta para atender meu cliente. Se essa aplicação ela não estiver ajustada para o modelo em que ela está hosteada, isso não vai funcionar. Fato é que a gente vê várias empresas fazendo esse movimento para a nuvem, tendo um custo absurdo, tendo dificuldades de administrar esse ambiente e volta atrás para o modelo on-premises. Tenho certeza que a plateia que está aqui já viu ou conhece algum colega que trabalhou em uma empresa que já fez esse tipo de movimento. Isso é mais do que comum. E aí, quando a gente fala de time, eu comentei um pouquinho de skill, de preparação de equipe para isso, a gente percebe que o modelo on-premises, ele tem muitos silos, né? Tem muitos especialistas específicos ali daquela aplicação, daquele módulo daquela aplicação. Aí você vai ter um time muito específico ali que vai cuidar do banco de dados, daquele módulo daquela aplicação. Enfim, embora a gente precise, como segurança, falar com todos, estar de maneira transversal, dialogando com todo mundo, você tem esses silos muito separados. Quando você vai para um ambiente nuvem, isso tende a ficar muito mais pervasivo, né? Exato. As equipes elas são muito mais, elas possuem uma visão muito mais holística, ou precisam ter uma visão muito mais holística. Essa transversalidade da segurança, ser mais embutido em tudo, essa necessidade ela fica muito mais patente no ambiente de nuvem. Caso contrário, você vai ter uma série de problemas e os incidentes que a gente tem visto, os colegas já colocaram aí,
E eu diria, sem medo de errar, 9 de cada 10 incidentes que acontecem em ambiente de Exato. nuvem é por conta de problema de configuração ou de não saber que a responsabilidade da segurança era tua. Enfim, eu acho que está muito em cima disso, essa questão, Graça, de entender que essa simplicidade e essa agilidade, ela não vem assim, não, simplesmente com essa migração. Precisa ser feito um Perfeito. trabalho, inclusive cultural, na equipe que vai administrar esse ambiente, para que ela possa estar preparada para o que vem. Ótimo. Marcelo, você gostaria de acrescentar algum dado sobre, na tua visão, essa falsa impressão de simplicidade versus mais complexidade? Qual é a tua visão e a tua experiência nesse sentido? Eu acho que é aquilo do que a gente chama de meia-verdade, né? Realmente, quando a gente pensa no modelo antigo, né? Quando a gente ia implementar um serviço ou uma nova ferramenta, a gente precisava, né, comprar aquele appliance, ele vinha muitas vezes do exterior, demorava meses, a gente tinha que ter equipe especializada, né? Fisicamente, era uma engenharia, né? Parar os processos de negócio para fazer isso. E eu acho que isso sim a nuvem trouxe de simplicidade, né? De você a poucos Tá. cliques ali, ter uma solução pequena ou grande, um serviço pequeno ou grande, à sua mão, né? Mas o fato dele estar Talvez, Marcelo, disponível, seja daí que vem essa ideia ou essa exato, meia-verdade, né, de que tem uma simplicidade, né? exato, Talvez a tenha uma simplicidade, praticidade, né? Talvez venha exato. realmente algo que seja um pouco mais prático, né? Ele é Do simples tipo, de estar disponível para o seu uso, mas não quer dizer que ele é simples de ser configurado, né? exatamente. E eu acho que foi o que alguém colocou aí, assim, a nuvem ela traz uma ferramenta como um canivete suíço, né? Como a gente vai utilizar e de que forma a gente vai utilizar é que é o X da questão, né? Então, é, hoje realmente é muito simples de você aportar esses serviços em nuvem, né? Mas você precisa encaixar mais uma vez isso dentro da estratégia, dentro da tua arquitetura de segurança e da arquitetura de nuvem da sua corporação, que foi acho que o Vinícius colocou aí, né? São coisas que coexistem e precisam estar bem alinhadas, né? Principalmente no modelo hoje que o cliente, muitas vezes que não tem um processo, como a gente comentou, de Security by Design implementado, ele faz aquisições de soluções em múltiplas nuvens, né? E que isso gera uma complexidade para a gente, em termos de segurança, também de ter os mesmos controles ou ter controles efetivos entre nuvens, né? Então, eu acho que passa, essa questão de simplicidade, acho que passa muito por isso, né? É uma meia-verdade, é meia parte do discurso, né? Até a página 2, como a gente costuma dizer. Muito bom. Eu gostaria dos comentários do Vinícius e também do Daniel sobre esse ponto da complexidade. Vou começar com você, Vinícius. Nós ouvimos aqui, né, tanto a colocação do Cássio quanto a do Marcelo foram muito interessantes, porque realmente existe um pouco essa ideia, mas eu chamaria atenção para dois pontos aqui que foram colocados. O Cássio colocou de forma muito criteriosa que a gente tem observado que muitas vezes é a saída para a nuvem, né? Primeiro que a gente não tem visto isso acontecer em 100%, né? A gente vê que às vezes a empresa leva 20%, 30%, tem procurado ter noção desse índice, né? E ele fica um pouco por aí, a não ser, obviamente, as empresas que já nascem nesse ambiente. E a gente viu, Vinícius, agora, ultimamente, né? Idas e vindas, né? É essa falta de noção exata do nível de complexidade que pode gerar um erro como esse, de você ir para a nuvem e depois perceber que você não consegue se manter por conta dessa complexidade e retornar. E como que você vê assim um ponto que você gostaria de destacar, que é importante ao avaliar a complexidade? O que você deixaria aqui como ponto de atenção nesse capítulo? Graça, achei muito coerente a fala assim, da questão da praticidade, né? É prático, mas não é simples. Eu tenho uma visão bem particular, assim, para mim o ambiente nuvem, ele é mais complexo do ponto de vista assim, de operação, né? De ter que lidar com os controles, de sustentar, porque ele exige, primeiro, um conhecimento daquilo que está disponível, que está sendo oferecido. E muitas vezes, e acho que pode ser um fator que ajude até um pouco nessa
descoberta do que é o ambiente nuvem e que pode pressionar algumas organizações para uma volta, é entender que, assim, olha, eu tenho um custo extra porque eu preciso de um recurso de segurança específico, porque eu preciso ativar uma redundância, por exemplo, em outra localidade e a transferência de tráfego entre essas localidades. Isso me gera um custo. Essa descoberta, Graça, ela é meio ingrata e muitas vezes as organizações não têm essa visão correta, né, das características, das capacidades, do modelo de cobrança, de billing que os provedores implementam. Acho que isso contribui. E aí, tem uma informação interessante, eu vi essa pesquisa, coisa talvez de 5 anos atrás, e recentemente ela se mostrou da mesma forma, feita pela Cloud Security Alliance, que é uma organização que cuida de boas práticas voltadas para a segurança em nuvem, de tipos de aplicações que as organizações levavam para a nuvem. Então, era assim, você via muito aplicações voltadas para a força de venda, beleza, a maioria mandava para a nuvem. Aplicações de RH, às vezes sistemas de ponto e tudo mais. Quando você ia descendo um pouco ali, chegava lá de aplicações financeiras, aí você tinha um percentual muito pequeno, às vezes ali 20% ou menos, né, tinham uma iniciativa para levar esse tipo de ambiente para a nuvem. Ou eles partiam para um modelo híbrido, né? Ou seja, eu levo muitas vezes uma primeira camada em front-end, mas eu gostaria de reter ali o banco de dados, onde está, né, as joias da coroa dentro de casa, porque eu acredito que eu consigo ter um pouco mais de controle do ponto de vista de segurança com relação a essas informações. Então, isso era um pouco de uma discussão no passado, depois ela diminuiu, principalmente para encontrar essa medida, né? Olha, isso aqui eu levo ou não levo? Algumas organizações, infelizmente, descobriram que, né, na jornada era melhor ter deixado muitas vezes em casa, seja por uma questão de custo ou complexidade, né, do que ter ido para aquele silo específico, para aquela aplicação específica para a nuvem, né? É um pouco aquela ideia de que, assim, nem toda aplicação, né, vai ter melhor performance e praticidade em nuvem. Quer dizer, isso também não é, né, uma verdade. Então, é preciso realmente ter esse critério. Muito interessante. Daniel, eu tenho uma pergunta aqui do Leandro Gomes de Souza, líder de segurança da Lojas Rede, e ele traz uma pergunta que eu acho que pode ser, dentro desse contexto da complexidade, por conta da quantidade também de soluções que muitas vezes vão interagir nessa arquitetura e que, por si só, podem trazer também complexidade. Então, ele diz o seguinte: as empresas sempre vendem um pacote básico de segurança junto com a nuvem, porém, sempre vendem um WAF à parte, uma outra tecnologia à parte, sempre tem algo à parte para entrar nesse modelo. A complexidade não veria exatamente daí? O que é mais ou menos complexo? Acabar adotando todas essas soluções que os provedores trazem já empacotado, ou você partir para suas próprias soluções in-house, e o quanto que isso implica em mais ou menos complexidade, Daniel? Com certeza, Graça. Um dos desafios, né, que a gente vê nas empresas é essa fragmentação de várias ferramentas, né, usado na nuvem. Até a Gartner, né, saiu um estudo dizendo que hoje em dia, né, as empresas na nuvem usam entre 11 a 13 ferramentas de segurança na nuvem, né, e a ideia até 2025, 2026 é consolidar essas ferramentas, né, em até 3 tipos de ferramentas, né. Então é um desafio que a gente vê, né, com as empresas, né, tanto as soluções nativas da própria nuvem, né, como soluções de terceiros, né. É um desafio porque, né, se a gente analisar bem, né, a gente tem que pensar, né, qual é o risco, né, no ambiente de nuvem, né? Então, todo mundo sabe que a gente tem que, né, fazer um patch em vulnerabilidades, verificar vulnerabilidades, né, verificar as malas configurações, como falou o pessoal ali, né? Mas se a gente pegar todos esses sinais, todos esses alertas, né, como eu posso correlacionar esses alertas, né, para eu priorizar esses riscos, né? Então, né, a gente dá esse, como eu acho que o Cássio falou um pouco ali, também dá esse contexto de negócio também, né? Eu acho importante que as soluções, né,
Por exemplo, qual é a exposição desse recurso, né? Qual é a probabilidade do risco, né, sobre esse recurso, né? Se essa vulnerabilidade for realmente explorada, né? Qual é o tipo de data, né, que eu posso vai ser estar exposto, né? Então é importante, né, não só a consolidação de ferramentas, mas também se essa ferramenta te dá o contexto, né, de negócio e o contexto para priorizar, né? Como a gente falou ali, o pessoal também comentou, né? Ainda tem um desafio também, né, de entender a nuvem, de entender, né, o meu modelo de negócio na nuvem, né, o perímetro, de novo, a dissolução do perímetro, né, tudo está conectado na internet, tudo pode ser atacado, né. Então a gente pensar primeiro como a gente tem essa visibilidade, né, e depois pensar também como eu posso priorizar, né, todos esses alertas, todos esses riscos que chega para mim, né, e também pensar também como eu posso remediar de forma mais rápida, né, não é só o chegar o alerta ali, né? E eu, agora o que eu tenho que fazer, né? Chegou ali um alerta que eu tenho 100 vulnerabilidades nessa máquina. Mas como eu vou priorizar essas 100 vulnerabilidades, né? Vendo se essa máquina, por exemplo, está exposta na internet, tem uma permissão elevada, tem algum segredo ali, como começou o Vinícius, né? Que possa ser explorado por um hacker. Então, acho importante também, né? A consolidação de ferramentas, né? Ainda mais na nuvem, né? E o outro é priorizar esses riscos, priorizar essas alertas para eu possa chegar primeiro, né, nesses times que são limitados, né, esse fluxo de trabalho importante também para esses alertas cheguem, eu posso tomar ações acionáveis que a gente fala, né, tomar uma ação sobre aquele alerta, não só ver aquela quantidade de alerta, bonito, eu tenho no meu SOC ali aquele mapa de alertas, mas, né, tomar uma ação, né, e eu acho isso importante também. Perfeito. Cássio pediu a palavra, ótimo, Cássio. Se você puder também complementar essa resposta, porque eu achei Não, muito legal. interessante essa colocação, né, do líder da loja de rede, né, que realmente fica ali, às vezes, um dilema, né? Vem a nuvem com um pacote de soluções, né, mas, ao mesmo tempo, também você tem soluções de mercado, e isso implica na questão da complexidade, né, de como que você vai montar esse quebra-cabeça, né, Cássio? Sem dúvida. É legal a pergunta e o Daniel colocou de uma forma bastante criteriosa e clara aí algo que a gente do lado de cá, um cliente, percebe muitas vezes. Essa falta de entendimento do que está lá do outro lado, do que está na Uhum, nuvem, das soluções que a gente tem disponíveis e de como a gente pode usar, e aí eu me refiro a soluções de segurança. Ela uhum, muitas vezes ocorre por conta da falta de clareza ou de até foco em segurança que muitos dos integradores e dos provedores de nuvem não possuem com a gente. perfeito. Então, assim, aqui eu faço um comentário quase como se fosse uma reivindicação, sabe? Uma reclamação para os provedores de nuvem, É o momento. Estamos com para os eles provedores aí, de nuvem né? no geral, para os Todos integradores. acompanhando. Isso. É porque, assim, eu tenho visto, por onde eu passei, vários integradores e provedores de nuvem mostrando a estratégia de move to cloud, está aqui, vamos fazer assim, a aplicação assado, a infraestrutura e tudo mais, e foco zero em segurança. Foco quase nulo, para não dizer zero, quase nulo, no sentido de me explica como é que vai ficar o meu processo de gestão de vulnerabilidades. Me explica qual é a boa prática que eu preciso implementar aqui para melhor controlar o acesso desse ambiente, sendo que hoje eu faço assim. Como é que eu vou precisar fazer do outro lado? Perfeito. Lembrar que nós que estamos aqui, em tese, somos ignorantes, conhecemos aqui só o modelo on-premise e estamos indo para um novo ambiente cloud em que eu confiei num provedor, confiei num integrador, estou pedindo ajuda para que ele me trace uma estratégia e execute-a comigo. Sim, sim, Mas se ele não traz a visão do todo e só traz uma visão parcial da situação, o que vai acontecer no final? Eu vou ficar com um pepino na minha mão, né? exato. Eu, como segurança da informação, vou ficar com um pepino na mão e de ter que resolver aquela situação que foi criada por eles, né? Sim. Como se eu não fizesse parte desse todo. Então, eu acho que segurança deveria merecer uma atenção muito maior por parte dos provedores, e isso vem mudando, tá? A gente percebe até que vários provedores possuem ali o principal, o head de segurança, e de uma certa forma, cá para nós, hoje em dia, eu vejo eles atuando muito mais como evangelizadores para vender as soluções do que como advisors, que deveriam ser Uhum, mais. Então, perfeito. acho que falta da parte do provedor
e da parte dos integradores esse suporte mais forte, com esse viés de segurança para o que está sendo movido para a nuvem. Perfeito. Vinícius pediu a palavra, na sequência, Marcelo. Por favor, Vinícius. Queria comentar um pouquinho do que o Cássio colocou, né, da questão dessa dor, e aí na posição, principalmente aqui de integrador, né, e consultoria, eu concordo. Muitas vezes a abordagem das integradoras, ela olha muito para a questão tecnológica. Olha, cara, tem uma solução, eu tenho um modelo de WAF nuvem, ou de FAR nuvem, e você precisa, né, disso, né, tende-se muitas vezes a trazer para esse lado. E às vezes falta olhar ali para a governança, né? Entender, cara, quais são os objetivos de segurança da informação dentro da sua organização, né? Quais são esses requisitos? Por que, né, a gente falou muito de porquês aqui. Por que da movimentação? Faz sentido, de fato? Né? Uhum. Eventualmente, o cliente ele pode iniciar, talvez, né, com o controle mais modesto, usando algo nativo em nuvem, e aí, assim que ele adquirir maturidade, entender, o time já tracionar melhor dentro desse ambiente, a gente partir para uma evolução, né, da segurança da informação, trazendo muitas vezes opções e soluções que, de fato, às vezes são mais robustas do que o provedor em nuvem oferece, mas naquele momento inicial, né, somente ali da virada, na mudança, né, não faria tanto sentido assim, se adicionaria muito mais complexidade do que capacidade operacional ali para aquele cliente, né? Então, assim, trabalhar de braço dado aí com a governança da segurança da informação alinhado com os objetivos, com que a estratégia, de fato, ela deseja, né, ali no curto, médio prazo, para essa movimentação, para mim faz completo sentido. Não dá para separar e trabalhar só com o aspecto tecnológico, simplesmente, né? Essa cola ela tem que ser forte para que a segurança atinja o objetivo dela, né, acima de tudo, né? Muito, muito importante esse capítulo e muito bem colocado realmente pelo Cássio e complementado aí pelo Vinícius, reforçado. Marcelo, você quer reforçar esse ponto? Eu acho que, assim, é fundamental a gente ter do nosso lado também, que a gente está ali no front, ter uma mudança do mindset, né? Eu acho que o mercado está muito orientado em buscar soluções, buscar tecnologia, e, na verdade, na maioria das vezes, né? E é nisso que o parceiro está muito focado, em oferecer a solução, mas no final do dia Exato. o que a gente tem é um problema e esse problema ele precisa ser resolvido, né? E eu vou dizer aqui que talvez quase 100% dos casos não necessariamente é uma tecnologia, um sistema que vai resolver, ele é parte daquilo, né? Então, o problema ele é maior, e isso passa muitas vezes por uma implementação de um processo, ou seja, precisa ter aquilo bem mapeado, desenhado, implementado, gerido, né, com indicadores, enfim. E eu acho que falta a compreensão, como o Cássio falou, assim, não só do parceiro, muitas vezes de quem está do lado de cada mesa para entender o todo, né, e junto ali construir essa estratégia de solução, ou seja, o parceiro ele ser um trusted advisor, né, ele não só querer vender a solução dele. Talvez eu acho que esse é o ponto que eu sinto um pouco, acho que o Cássio deve sentir também, que muitas vezes ele quer entregar só aquele pedaço, mas aquele pedaço ele não resolve o problema como um todo, né? Como a gente comentou, algumas pessoas falaram gestão de vulnerabilidade, é um caso clássico, né? Não adianta só ter a visibilidade ela é a base, ela é o fundamental, mas se eu paro ali, eu na verdade só vou ter uma grande exposição daquilo que a gente já sabia que era um problema, né? Quem tem ambiente legado não sabe que tem vulnerabilidade, porque mesmo que é novo, vulnerabilidades novas surgem a cada dia. Então, eu não Exato. precisaria de uma solução para me dizer isso, né? Então, se eu paro no ponto de visibilidade, eu não trato o meu problema. Então, eu tenho que ter visibilidade, eu tenho que ter a proteção, eu tenho que ter a resposta, e se caso eu tiver um problema no fim do dia, eu tenho que ter a capacidade de recuperar. Então, a gente precisa percorrer todas essas camadas aí para poder endereçar, né, o problema, ou seja, trazer a solução correta para o problema. Perfeito. Vamos pular para mais um tópico, né? E daqui a pouco a gente começa a fazer um popurrí. Um recado importante para vocês que estão mandando perguntas. Vocês estão vendo que eu estou acompanhando as perguntas, estou trazendo todas dentro do contexto, mas vou reservar um tempinho antes de terminar para algumas que são mais específicas, aquelas que a gente não conseguir responder, a gente encaminha para o time da ACTA,
e da UFSC, com certeza eles vão conseguir responder, mas essa aqui está dentro desse capítulo agora, que é a questão da visibilidade. E a pergunta é ótima, adoraria ter resposta pronta. Como podemos ter visibilidade e acompanhar os processos de segurança na nuvem com a troca constante dos responsáveis de segurança nas empresas? Quem já se aventura a começar essa resposta? Vinícius, Daniel, enquanto Marcelo e Cássio pensam um pouquinho? Olha, essa é Foi uma quase pergunta. Intimado, hein, Vinícius? Você foi quase Pois intimado, hein? é uma perguntinha que não é de fácil resposta, né? Eu acho que assim, a mudança, não só muitas vezes da liderança, né, de segurança A de dados, mudança do time mas do todo, né? próprio time, né? O problema de mão de obra especializada hoje é que está clássico, né, na área de A segurança. classe. E, infelizmente, a má notícia é que ele não vai se resolver a curto prazo e talvez nem a médio, né, Vinícius? Péssima notícia, né, Graça? É. Mas assim, eu entendo que normalmente resolve-se isso com processos bem definidos e documentados, principalmente dentro da organização, sabe, Graça? Ótimo, Porque uma ótimo. vez que existe uma operação, vamos pegar um exemplo aí que a gente citou, gestão de vulnerabilidades, né, dentro desse ambiente em nuvem. Se esse processo estiver bem desenhado, entendendo, olha, eu vou começar com a classificação dos meus ativos mais críticos, eu vou priorizar dessa forma, eu vou mensalmente atuar entendendo quais são as novas vulnerabilidades, as que foram corrigidas, enfim. Se esse processo está bem desenhado, com as etapas, né, e com o checklist, o processo, o procedimento executado, que precisa ser executado por cada um, se a gente tira sai uma pessoa, né, a gente sente falta das pessoas, né, mas nesse caso a gente tem que trabalhar de uma maneira inteligente para evitar que o conhecimento, né, adquirido ali por aquela pessoa ou aquele gestor, ele vai embora junto com ele, a organização fique penalizada, né? Esse Então, aqui é o problema, né? aí eu volto para a questão da governança de fato, né? Assim, como um elemento tem que ser independente do fundamental, líder, né, Vinícius? Isso tem que ser um processo que tem que ser corporativo, exatamente, corporativo. independente do líder, né? É algo que assim que permeia toda a organização, todas as áreas, né? Desde ali inicialmente, né? Começando por mapeando quais são os processos que precisam ser executados, depois você vai entender quais são os processos mais críticos, refinando esses processos, né? Entendendo ali onde tem a participação da tecnologia, se entender que o conhecimento não está sendo necessário, treinar, capacitar esse time, né, de maneira adequada para que tenha ali 2 pessoas, pelo menos, com um domínio específico acerca de um tema, né, caso... Pensando não só na saída, né, do profissional, alguém pode, né, doente, eu estou recuperando de um processo de gripe, 2 semanas capenga, assim, passando bastante dificuldade, assim, principalmente nesse tempo. Então, as pessoas se afastam, né, por N motivos, né? Então, a organização tem que ser resiliente, né? A resiliência cibernética é uma frase que tem sido muito falada, né, Graça, ultimamente. Para mim, faz parte dentro desse processo. Perfeito. Para a gente agilizar um pouquinho também, né, já entrando aí no bloco. Sim, pois não? Quem me chamou? Oi, Graça, desculpa, acho que não, Daniel. Eu ia levantar a mão, mas eu não consegui aqui, problemas técnicos. Não tem problema. Eu acho que me falta habilidade aqui no Zoom, aqui é muito conhecimento em cloud, não, mas brincando. Eu acho só complementando ali o que o Vinícius falou, né, eu acho importante também essa parte de processos, né, a parte ali de ter, né, esses tipos de framework ali, né, para o pessoal, né, se educar também no próprio da nuvem, mas eu acho importante também a parte ali de democratizar seguranças dentro das empresas, né. Então, habilitar, por exemplo, aquele desenvolvedor, né, que está ali naquela parte ali, desenvolvendo imagens de Docker, de container, por exemplo, para ele ter aquele entendimento de segurança, né? Não para tirar a responsabilidade, né, do time de segurança, do time de operação, mas, de novo, democratizar, né, para que as pessoas tenham essa consciência de segurança, né, nas empresas. A gente fala muito hoje em dia na parte ali de shift left, né, que é mudar a segurança, né, para o lado esquerdo ali, né, e mais perto do usuário, né? Então, por exemplo, um desenvolvedor ali que costumava só desenvolver os seus códigos, né, e fazer o deployment ali dos códigos, sem aquela preocupação de segurança,
para ele que tenha aquele entendimento também que, ok, tu tem que desenvolver, né, o teu código, mas tem que, né, assegurar ali que tu, né, esse código não tem vulnerabilidades, né, que tu está aplicando um código seguro, que tu não está colocando senhas no teu próprio código. A gente vê muito isso aí, né, as pessoas Exato. querem automatizar, né, a dinâmica da nuvem ali, né, faz que as pessoas querem automatizar, né, desenvolver negócios, né, aquela rapidez ali para entregar, né, os projetos. Então colocam, né, segredos, colocam senhas no próprio código. Então, né, ensinar, né, e democratizar, de novo, a gente fala muito, né, ter soluções ali que as pessoas, né, o próprio usuário, o próprio desenvolvedor, o próprio time ali de operação possa, né, ter acesso a essas ferramentas, né, para eles que podem ver também o sensível, né, e o fácil de acessar, né, e ver essa informação, né, dentro dessas ferramentas. Né, de novo, né, algo que eu comentei antes, não é só ter aquela quantidade, né, de CVEs, de vulnerabilidades, mas também entendendo o contexto, né, de negócio, né, o que podia implicar ali se eu desenvolvo um código ali que seja vulnerável, né, dou um push nesse código, né, para a produção, qual seria o risco, né, que eu poderia causar para minha empresa, né? Então, eu acho isso importante, né, além que o pessoal comentou ali também, né, processos, né, desenvolver melhores práticas também. Eu acho importante também essa parte de, né, até a parte de ensinamento ali para as pessoas, né, ter essa consciência de segurança também. Obrigado. Perfeito. Cássio, aproveitando aqui, pegando carona aí no seu pedido de palavra, vou trazer mais uma questão do André Guedes, que é líder de segurança do Unimetro. Então, ele diz, Cássio, devido à quantidade de demandas e atividades da área de SI, eu entendo que esse conhecimento é importante que esteja, mas muito desse conhecimento é tácito, é adquirido por experiência, não está escrito em processos. E aí esse profissional sai, vai embora esse conhecimento. Então, ele trata, em cima da colocação do Vinícius, ele fala o quanto é difícil hoje, né? E aí a minha pergunta para você, que outros estão fazendo, isso em cloud é mais crítico ainda? Essa capacitação em cloud, essa rotatividade de profissionais nesse ambiente, você acha que ainda é mais crítico quando a gente está tratando de cloud? Com certeza. A gente vai para o ponto que pode gerar pauta para até um outro debate, que é como a gente retém os talentos. A gente precisa atrair talentos, a gente precisa manter esses talentos satisfeitos dentro dos nossos times, no sentido de retê-los. O mercado hoje a gente percebe que está muito aquecido. A nossa capacidade de retenção de talentos não está boa. Falo de uma forma geral. Sim, Poucas são sim. as empresas que conseguem fazer esse movimento e serem efetivas nisso, né? Poucas empresas, a gente tem poucos exemplos aí nessa questão. E eu acho que isso está muito relacionada com a questão do nosso mercado atualmente. Eu pedi a palavra, Graça, até para comentar um pouco em cima da pergunta anterior, que gera Tá, também outra polêmica e sim. uma questão que mereceria pauta até para um outro debate também. A pergunta girava em torno de como é que eu vou conseguir essa visibilidade, essa continuidade nesse trabalho se os Isso, CISOs sim, saem em pouco tempo, né? Aí sim. eu acho que a gente teria que refletir um pouquinho. Por qual razão esse CISO está saindo? Qual é o motivo que está levando o CISO a sair? Ele está saindo porque a empresa o desligou por terem passado por um incidente? Ele está saindo porque ele não se sente mais com a confiança adequada em implementar uma estratégia de segurança? Uhum, Então, assim, existem vários os motivos. E eu acho que isso é uma questão estrutural e de maturidade que muitas empresas enfrentam. De um lado, na alta liderança, a falta de habilidade, de visão integrada em uhum, entender o papel estratégico de um líder de segurança. uhum. E aí, quando a gente tem essa inabilidade, a gente acaba não considerando essa posição como realmente estratégica do jeito que ela é. Uhum. E do outro lado, do nosso lado como CISO, como líder de segurança, a falta de habilidade de se comunicar com essa liderança, de criar indicadores que possam dialogar com os indicadores de negócio. Muitas vezes a gente Perfeito. continua insistindo em indicadores muito operacionais, e se a gente para refletir, esse indicador meu de segurança aqui, como é que ele
influencia de alguma forma no meu principal indicador de negócio? A gente vê que não há relação alguma entre uma coisa e outra. Então, esse é um erro gigante. Então, eu acho que esses dois pontos, né, tanto da alta liderança quanto a parte nossa aqui, como executivos de segurança e líderes de segurança, talvez seja o grande motivo pelo qual a gente vê muitos movimentos no mercado. As pessoas saindo, Uhum. em empresas que possuem já esse tipo de maturidade, você percebe que há uma continuidade ali maior, as pessoas estão ali por muito mais tempo. Lógico, tem a questão colocada pelo colega nessa segunda pergunta, que está muito ligada também ao momento do mercado, né? Momento muito Exato. aquecido. Acho que esse é um tema polêmico que daria Com muito, certeza. muito Outro, pano para manga aí, né, Graça? muito pano, muito pano. Marcelo, vou te colocar aqui nesse contexto para a gente encerrar esse bloco aqui, com um comentário e junto com outras perguntas que vieram do CISO do Grupo Boticário. O Sérgio está nos acompanhando. Aliás, muito obrigada, vários CISOs, profissionais, todos aí ligadíssimos na TV Security, nesse sensacional painel sobre cloud. E ele diz o seguinte: grande parte dos parceiros de mercado, às vezes, deixam a desejar na tríade de processos, pessoas, tecnologia. Às vezes, não traçam uma estratégia bem alinhada, principalmente no caso de cloud. Você acredita que essa dificuldade da mão de obra especializada em cloud poderia ser suprida por esses parceiros? O quanto que você acha que não ter uma mão de obra qualificada em cloud pode colocar abaixo, comprometer muito a sua jornada em cloud? Eu acho que suprir pode, só que assim, a gente é sabido, né, que o problema hoje ele não, da questão de mão de obra, né, de recursos especializados, a gente não tem sofrido só nas empresas, mas a gente também tem isso com os parceiros, né? Então, uma grande dificuldade nossa hoje é contratar é, serviço com parceiros, com gente por trás especializada também, né? Eu acho que um grande ponto aí que a gente tocou de forma indireta aí, que você colocou muito bem, é assim, independente daquele CISO estar ou não estar na empresa, continuar ou não, né? A estratégia de cibersegurança, ela não é do head da área, não é da área de Uhum. segurança, ele é da empresa, né? Então ela precisa funcionar ele estando ali ou não. Então, eu acho que um bom trabalho feito por um CISO é quando ele consegue, né, criar um bom planejamento, onde ele vai sair, quem assumir a posição consegue tocar aquilo, porque aquilo faz sentido para a empresa, né? Eu acho que um grande, é, né, não digo erro, né, mas a gente tem uma tendência, eu vejo muito isso no nosso mercado local, de personalizar demais as coisas, né? Então a gente torna algo muitas vezes que não é padrão. E nessa questão de nuvem, eu acho que é muito importante a gente é, tirar a complexidade no sentido da gente padronizar para que as coisas fluam, que elas funcionem, né? Esse modelo que foi comentado pelo colega aí sobre a questão do Gartner, sobre a arquitetura mesh, né? Ela não trata só Uhum. de consolidação, ele trata Sim. também de falar, cara, não adianta você querer ter o melhor de tudo, porque não necessariamente isso tudo melhor junto vai funcionar. Então, às vezes, é melhor você abrir mão de parte da qualidade dessa solução ou desse processo para que aquilo flua no fim a fim de forma perfeita. E é isso que, na minha visão, hoje falta muito, né? A gente investe muito tempo em, às vezes, ter a solução XYZ ou ter o parceiro XYZ, mas a gente não tem a visão de que a gente precisa implementar aquele processo fim a fim, ou seja, a estratégia precisa olhar o todo, ela ser o fim a fim. Quando a gente consegue ter esse planejamento bem feito, é o que o Cássio falou, eu tenho um horizonte, né? Eu acho que isso Sim. remete a gente ao princípio básico da administração, né? Ou seja, eu penso no todo, eu começo rápido e pequeno, ou seja, eu vou ampliando, e eu acho que é isso que a nuvem entende melhor, né? Eu acho que Aí grandes está a corporações. praticidade, né, que a gente falou lá no Exato. início da discussão do E básico, né? é o que vocês falaram, assim, grandes corporações que têm anos de existência, não existe isso de você ir 100% para a cloud, desliga amanhã, desliga aqui, mas a cloud, ela te oferece uma oportunidade de você fazer um pouco do que o Cássio falou. Eu tenho uma aplicação monolítica gigante, eu consigo ir recortando ela e do outro lado, de forma rápida, movimentar parte dos meus processos, parte da minha aplicação. Não preciso fazer uma reengenharia total da minha solução, mas eu consigo ir
movimentando e trabalhando em módulos. Eu acho que esse é o principal ganho aí da cloud. Mas eu acho que a gente precisa voltar para a prancheta, né? Talvez parar um pouco de personalizar muito as coisas, ou seja, talvez ser mais simples nesse sentido, né? Quando a gente personaliza demais, aquilo funciona só para a gente, né? Ele acaba não servindo mais para todo mundo. Eu acho que esse é o segredo aí. Muito bom esse capítulo da complexidade. A gente avançou um pouco mais para a questão também de visibilidade, a questão de processos. Vinícius, agora eu vou entrar, a gente está entrando aí nos momentos finais, então eu vou acelerar um pouquinho, pedir também para vocês acelerarem um pouco nas respostas, só para a gente conseguir ainda atender algumas perguntas e comentários. O mundo ideal é você conseguir realmente estabelecer todos esses processos que foram colocados aqui dentro do tempo certo, né? Mas muitas vezes aquilo já foi para a nuvem, já está lá. E aí você tem que garantir e ampliar essa visibilidade que talvez tinha lá no on-premise, que agora não tem mais na nuvem. Então, é uma outra situação, é uma situação que você já se depara com o ambiente lá, né? De alguma forma, é o Shadow IT, enfim, são processos que a gente sabe que atropelam tudo isso. Então, Vinícius, só para a gente encerrar esse capítulo, na tua visão, que ponto aí você deixaria para quem está se deparando com esse cenário? Não estou conseguindo enxergar, não estou tendo a visibilidade necessária, mas está lá e eu preciso garantir a segurança desse ambiente. Graça, primeiro, acho que ele vai ter que acelerar um pouquinho o passo, né? Porque se não foi possível, né, ter um trabalho mais integrado para poder levar isso para a nuvem do jeito que precisa ter, pode ser que tenha gaps, né? Então, acho que o desafio agora é justamente entender... Vamos concordar, Vinícius, que tem gaps, né? Nem sempre se está falando de um cenário ideal, né? A turma que está assistindo aqui está falando, pessoal... A gente idealiza, mas assim, né, quem nunca viveu um projeto aí, né, que era uma maçã e depois no final virou um abacaxi, né, literalmente, mas funciona, infelizmente a gente tem esses percalços. Mas o que eu entendo, Graça, assim, nesse caso, buscaria soluções, obviamente, vai ter algum investimento mínimo para poder suprir esses gaps, para trazer visibilidade dos gaps, desses riscos, mas de uma maneira inteligente, né? Como a gente já comentou aqui, não é entender que eu tenho uma vulnerabilidade cujo score dela é altíssimo. Não, só isso, né, para um ambiente nuvem não é suficiente. Eu preciso ter contexto, eu preciso entender que se eu tenho essa vulnerabilidade nessa aplicação, essa aplicação tem exposição para fora, né? De fato, eu armazeno, por exemplo, dados sensíveis, eu processo dados sensíveis em nuvem, né? Eu preciso, ela tem um armazenamento, né? E esse armazenamento ele está em outra região, por exemplo, né? Eu tenho controles adicionais que eu consigo blindar isso. Eu acho que correr para tentar identificar isso, mas dentro de um contexto, não de maneira isolada, né? O Daniel colocou muito interessante aí sobre a perspectiva dessas aplicações em nuvens e essa nova geração, né, de aplicações de segurança em nuvens, é justamente conseguir contextualizar os riscos, né? Eu tenho gaps, mas que olhando para um todo, pode ser que ele chegue à conclusão, Graça, que assim, que aquela vulnerabilidade, muitas vezes, dentro daquele contexto, ela não vai ser tão relevante naquele momento. Ele pode ter outra tratativa, né? Gastar a bala ali inicial e uma outra ação para depois tratar problemas mais específicos. Perfeito. Cássio ou Marcelo gostariam de pontuar rapidinho essa questão da visibilidade, que às vezes é perdida quando você vai para o ambiente em nuvem e o processo não caminha, né, dentro do manual aí do básico, né, da lição de casa bem feita, né? Dentro do esperado, né? O esperado seria que
que a gente fizesse ali, E garantisse. vamos reconhecer, né, Cássio, que na dinâmica hoje dos negócios, realmente, às vezes, não é possível mesmo, né? Então, Não você já se é. depara com um cenário que já está lá e que você tem que, né, de alguma forma, levar esses processos e essas tecnologias, e aí é o que você falou, né? Não é fácil, nessa hora, tomar essas decisões e saber o que é melhor, né, e como fazer isso, né? Aquele velho meme, né, Graça? É raro, mas é comum. É muito comum isso Ótimo. aconteça. O ideal seria o security by design, que muita gente fala, isso não existe, isso é utópico. Para muitas pessoas É, parece ser utópico, algumas companhias já praticam bem isso. é. Mas assim, se você já se depara com uma situação dessa, eu tô com o Vini, tem que correr e resolver. E resolver Uhum. passa por identificar os teus principais processos de negócio que estão ali sendo suportados por aquelas tecnologias, por aquele ambiente, e tenta demonstrar, tangibilizar o risco que esses processos de negócio estão expostos. A quais riscos, a quais ameaças esses processos de negócio estão expostos? E o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse risco? Perfeito. Passa um pouco por aquele comentário que eu fiz há pouco, de inabilidade, muitas vezes, em se comunicar, voltando a coisa para o negócio. Porque a segurança ela existe para um objetivo que é cuidar do negócio. Jamais Isso. segurança por segurança, né? Exatamente. Então, Não podemos perder isso de vista em nenhum momento, exato. Então, acho que passa um pouco senão a por essa questão. função principal vai se perder, né? Ninguém está lá para ser seguro por ser seguro, né? Essa não é a premissa, né? Com Exatamente. certeza. Muito bom. Pessoal, faltam poucos minutos. Para a gente não dizer que não falou de cenário de ataques, eu vou trazer o Daniel da UIS. Para Daniel, você falar um pouquinho para a gente. A gente tem acompanhado, Daniel, e muitos aqui estão colocando isso, né? Que assim, quase todos os ataques, principalmente os de bots, esses ataques que estão aterrorizando, a palavra é essa, né? As empresas em geral, estão todos direcionados para a nuvem, né? São plataformas muito utilizadas em nuvem que trazem, às vezes, vulnerabilidades que não foram corrigidas, né? Seja por conta da própria empresa que não viu essa vulnerabilidade, fornecedor, seja por conta do usuário, enfim. O objetivo aqui não é procurar culpados, mas se você pode fazer um comentário hoje do porquê que avançou tanto e que hoje, né, os atacantes estão vendo cada vez mais que esse é o ambiente mais vulnerável hoje. Bom, Graça, assim como as empresas foram para nuvens, os hackers também foram para a nuvem, né? Então hoje tem muita expertise também nessa parte, né? Facilitou um pouco ali o trabalho dos hackers também, porque hoje em dia eu não preciso até ser um hacker ali com muito skill, né? Para encontrar ferramentas, por exemplo, em GitHub ali, que pode fazer, por exemplo, uma enumeração de nuvem de todos os meus assets, ou ver ali os riscos relacionados com a data, né? Eu acho isso aí um ponto, né, fundamental ali. Sempre os hackers vão tentar, né, roubar, né, datas, né, dos usuários. Então é importante ali, como o pessoal falou, o Vinícius também, o Cássio, né, a gente tem esse entendimento ali de onde estão os dados, né, dentro da minha organização, né, classificar eles, né, e de novo, aí Uhum. classificar os riscos que são relacionados com esses dados ali que estão na nuvem. Mas com certeza, né, a gente tem visto ali, né, uma grande nuvem, né, de ataques, falando de nuvem, né, mas uma grande, né, corrente de ataques em nuvem e até riscos relacionados com próprias vulnerabilidades, né, da nuvem, né? É, Exato, exato. a empresa onde eu trabalho, a gente lançou ali uma database de riscos, né, da própria nuvem também. Então, são hackers que já encontraram vulnerabilidades não só, né, no usuário final, mas também ali vulnerabilidades relacionadas com a infraestrutura da AWS e com a Azure. Né, eu posso até compartilhar no final ali para o pessoal ver onde está essa database, né? Então Ah, que bacana. a gente tem visto bastante isso aí, né? E a É gente o tem link, analisado Daniel, desculpe te isso, interromper, é um link. Podemos isso. Eu colocar, então, aí, pessoal da técnica, da produção, vamos disponibilizar vou essa colocar dica aqui. aí do Daniel Tem na uma nossa plataforma aí. Open Cloud Vulnerability e Security Issues Database. É uma Bacana. database, a gente compilou todos os ataques relacionados com a nuvem, diretamente com a infraestrutura da nuvem, né? Ótimo. Então, sim, a E gente olha, tem pessoal da vindo. audiência, Daniel, estou recebendo aqui informação de que já está disponível aí para Tá audiência, bom, tá? tá bom. Bacana. Pode complementar, Daniel. Não, e era isso então, é só para terminar então o ponto, né?
A gente tem visto, né, bastante ataques assim relacionados à parte ali de mal configurações, né? E de novo, né, ter ferramentas ali que pode auxiliar o pessoal, né? Já existe hoje ferramentas também que fazem a parte ali de threat detection na nuvem, né? De pegar compilar aqueles logs que a gente vê na nuvem, né? E ver ali se tem um ataque que está, né, emergente ali, ou se alguém está tentando fazer um brute force, né, em alguma máquina que eu tenho exposta, né, na nuvem. Já tem ferramentas desse tipo, assim, a empresa onde eu trabalho, a Wiz, tem esse tipo de solução, né? Que auxilia as pessoas, por exemplo, a fazer essa remediação na nuvem, né? De quando eu estou, né, num ataque, eu estou acontecendo um ataque dentro da minha organização, né? Para eu possa compilar ali e fazer as remediações apropriadas ali no meu ambiente. Perfeito. Pessoal, estamos nos minutos finais. Muitas perguntas, muitos agradecimentos aqui, mas antes de terminar, eu queria fazer uma rodada final, passar rapidamente aquela rodada do desafio da graça, né? De rapidamente vocês deixarem de tudo que a gente conversou, cada um eleger aí um ponto de atenção. Vou começar com os nossos convidados, Vinícius e Daniel, o Marcelo e o Cássio, e depois gostaria também que vocês fizessem não uma conclusão, porque é impossível uma conclusão quando o tema é cloud. Vocês não têm noção da quantidade de perguntas que, infelizmente, a gente não conseguiu trazer. Mas a boa notícia é que a gente volta mês que vem, aqui, todo mês, aqui no nosso programa na TV Security, com certeza o tema vai ser trazido novamente aqui para vocês. Então, começando aqui, Cássio, de tudo que a gente falou, aonde que você deixaria aí a sua mensagem, seu ponto de atenção? Ponto de atenção está naquela velha questão que a gente comentou aí de security by design, e quando isso não é possível, tentar embutir a segurança, permear a segurança dentro dessa estratégia aí de move to cloud. Muitas Perfeito. vezes, como a gente comentou, o negócio já está feito, e aí a gente precisa considerar que segurança precisa ser um pré-req para isso. E Perfeito. como, na prática, a gente integra a segurança com todo esse modelo, esse novo modelo que já foi implementado nessa situação que eu comento. Então, prestar atenção para isso. Ótimo, excelente. Marcelo, por favor. Acho que concluir, né, fazer uma conclusão seria Impossível, quase que não vou pedir só impossível, né? vocês. Senão, Mas, vocês teriam mais 1h30 comigo para a gente tentar concluir? Não dá, né? Mas tem mais mas programas aí por vir. pegando um gancho na pergunta anterior sobre a questão do ataque, né? Eu acho que quando a gente pensar a estratégia de segurança, tentar se colocar um pouquinho na posição do atacante, né? Como a gente já teve phishing como sendo, né, a bola da vez, vamos dizer assim, né? Pensar o que ele busca com o ataque, né? Ele quer ter uma amplitude grande, uma baixa complexidade, um menor custo, uma alta capacidade de retorno de ganho para ele no menor tempo possível, né? Então, por isso que a gente diz que é importante uma boa análise de risco do teu ambiente, pensar nos teus requisitos, né, e alinhar isso com a estratégia de cibersegurança, ou seja, vou pensar em exposição, probabilidade, né, dessa exposição ela ser atacada, e se for, qual é o impacto disso para o negócio, sempre para o negócio, e como eu me recupero disso no menor tempo, no menor prejuízo possível. Então, acho que esse talvez seria aí né, A a minha sua sugestão. Tá? boa mensagem aí para ficar aí como reflexão. Maravilha. Daniel da UIS, gostaria que você também passasse aí no final uma mensagem, enfatizasse assim na tua experiência, né, um ponto importante que você gostaria de deixar aí nessa nossa reta final. Não, primeiramente, só agradecer o pessoal, né, da Security Release, graças ao pessoal que colaborou aqui, né, com todo o webinar aqui, o Cássio, o Marcelo, o Vinícius, e só como mensagem final, né, a gente, de novo, avaliar os riscos, né, na nuvem. A nuvem é dinâmica, é bom, faz bem para o negócio, né, mas bom a gente ter essa visibilidade, saber onde é que estão meus assets na nuvem, né, é importante ter ferramentas, ter parceiros ali que possam auxiliar, né, nessa jornada na nuvem, né, para evitar ali que o pessoal falou, né? Eu vou para a nuvem, depois eu tenho que voltar para o data center porque eu não tenho uma consciência de segurança ou estou sendo atacado e eu não sei onde estão os meus ataques, né? Então, buscar ajudas, né? Tem ferramentas, tem pessoal, né, especializados, né? Parceiros que possam ajudar, né? As empresas nesse caminho da nuvem, que é um caminho bom, é um caminho que, né, 93% das empresas estão tomando, né? Facilita muito o negócio, né? Hoje em dia para as empresas, mas tudo com certo cuidado, né? E certa segurança. Então, né? Sempre buscar ajudas, parceiros, ferramentas, né, para auxiliar essa migração na nuvem. Perfeito.
Vinícius, antes de você terminar, só muitos comentários aqui, não consigo trazer todos, mas comentário do William Rosa da Energisa, excelente conteúdo. Emanuel Fonseca, da Universidade de Itaúna, Graça, parabéns pelo excelente evento, muito esclarecedor, obrigada, Acta. André Geviter, do Inmetro também, parabéns pelo evento, show demais, muito bacana escutar as experiências dos colegas de segurança. E ele termina dizendo, estamos todos no mesmo barco. Com certeza, André, estamos todos no mesmo barco, mas precisamos navegar, né? Então, a gente está aqui justamente tentando avançar com esse barco aí, todos juntos. E, Vinícius, por favor, suas considerações finais, né, sua mensagem final aí importante para um debate tão esclarecedor aí, tão elogiado pela nossa audiência. Primeiro, agradecer, né, Graça, assim, a oportunidade, toda a audiência, né, todo o staff dos Security Leaders, os meus colegas também participaram, enriquecendo grandemente esse debate. Estamos, de fato, no mesmo barco, né, pessoal? E eu acho que ter parceiros, como o Daniel colocou, né, parceiros de confiança que vão ajudar as organizações, de fato, a traduzir a estratégia de segurança, né, e conseguir apoiar a empresa tanto numa visão tecnológica, técnica, arquitetural para esse movimento, quanto também numa visão de riscos, entendendo, né, quais são os novos riscos que vão aparecer dentro desse ambiente de nuvem, se isso está dentro, né, do apetite da organização de fato, né, para que esse movimento ele seja um movimento consciente, com o pé no chão, né, deixando o hype muitas vezes um pouco, né, da questão da nuvem de lado, né, e fazendo movimentos mais precisos possíveis. A gente sabe que vamos errar, vamos ter percalços, né, mas eu acho que o primeiro ponto é ter parceiros de confiança para conseguir apoiar nessa jornada, né, e a gente entender que cloud é a bola da vez, né, para onde os ataques migraram, né? Exato. Temos ransomware em nuvem também, né, a gente teve a oportunidade de falar a respeito. Então, ter uma estratégia consolidada, robusta e simples, né, que vai abordar de fato os riscos mais prevalentes, se apoiando aí nas ferramentas, nos processos e principalmente nas pessoas. Perfeito. Excelente, muito bom, Vinícius. Quero agradecer, em primeiro lugar, à Acta e à UIS por esse apoio, excelente pela participação, né, dos especialistas. Agradecer muito o tempo de Cássio Menezes, Marcelo Assunção, líderes que estão aí nessa loucura e reservam esse tempo preciosíssimo para estar aqui conosco compartilhando. Muito obrigada, agradeço em nome da equipe, do Security Leaders, da TV Security, muito bom. Nosso objetivo aqui é exatamente esse, reunir os dois lados, trazer esse bate-papo aqui para poder contribuir cada vez mais para elevar a maturidade de segurança das empresas e também elevar a capacitação dos profissionais. Aqueles todos que nos acompanharam, mandaram perguntas, estão aqui elogiando. E um recado para vocês, fiquem atentos à nossa programação. Agora nós teremos todo mês um programa especial aqui na TV Security, então vai ser muito importante. Me mandem sugestões, vocês se comunicam comigo direto nas minhas redes sociais, me mandem sugestões de temas também, de assuntos que vocês acham pertinentes de serem tratados aqui na TV Security, e eu tenho certeza que essa 1h30 não foi perdida, ao contrário, foi ganha pela quantidade de insights que nós passamos aqui. Pessoal, tenham um ótimo dia, muitíssimo obrigada. Obrigada, Marcelo, obrigada, Cássio, Daniel, Vinícius. Obrigado, pessoal. Fiquem atentos. Obrigado, e pessoal. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Vivemos a era da transformação digital. Nesse cenário, a informação é considerada um dos recursos mais valiosos do planeta. Informações pessoais e empresariais são componentes preciosos nessa nova configuração da economia. Um cyberataque externo, agente malicioso interno ou mesmo uma falha humana são vulnerabilidades que podem causar vazamentos de dados sensíveis, grandes perdas financeiras e danos à imagem da empresa. A Acter acredita que aliar o poder do conhecimento humano às mais avançadas tecnologias agrega valor aos nossos clientes. Estamos sempre em busca de soluções inovadoras que auxiliem as empresas a aumentar seus níveis de cibersegurança.
A Actar se consolida como provedor de soluções de cibersegurança, a partir de um portfólio completo e avançado. Implementa tecnologias para gerenciar e controlar os riscos que rondam os ambientes de negócios dos nossos clientes. Atendemos as principais empresas nos diversos setores do mercado brasileiro. Nossa atuação cobre todo o território nacional. Ser uma empresa pautada pela cooperação, compromisso e integridade garante a longevidade da Actar. A história que construímos todos os dias é real. A sua empresa enfrenta hoje o desafio de garantir a governança e controle sobre os dados estratégicos do seu negócio. Buscar inovação em cibersegurança e fomentar relações duradouras é o que nos move. Acesse agora nosso site e conheça as nossas soluções. Uma coisa muito interessante que eu vi na última vez que a gente foi para Israel é que as startups de lá, elas estão, muitas das soluções que elas fazem não estão levando mais em consideração que a empresa tem um ambiente de on-premise. Já leva em consideração que o ambiente a empresa é 100% cloud e já estão fazendo soluções só para cloud. Então, acho que um fator que as empresas têm que levar em consideração nessa jornada para cloud, se vai fazer ou não vai fazer, é que daqui a um tempo ele vai ter uma obsolescência das soluções de segurança. Acho que o maior problema é que a segurança ela se tornou algo muito complexo, né? Os CISOs e as equipes dos CISOs, eles cada vez mais eles têm que tratar de mais assuntos, mais aspectos da segurança. E todos esses aspectos eles geram muitos eventos e a equipe continua a mesma. Então, acho que o grande problema que existe hoje é a extrema complexidade das soluções e o tamanho reduzido das equipes para tratar isso tudo.